Hoje vamos falar diretamente com a Ana, que ela é especializada na dor física. O que é que desencadeia a dor física? Muito bem, boa noite a todos, boa noite. Olá, boa noite. Estás-me a Boa noite. ouvir? Estou-te a ouvir muito bem, e tu? Estás-me a ouvir bem? Também. E estou-te a ver, isto não é normal. Eu também te estou a ver, o que também é raro acontecer isto, não é? Mas pronto, muito boa noite a todos. Boa Antes de mais, noite. Antes de mais, Ana Loureiro, muito grata por teres aceito o meu convite para estar na minha live. É sempre um gosto falar contigo, porque tu és uma pessoa que me ensina bastante cada vez que eu falo contigo, porque tu tens esta formação mais específica na parte das doenças e por isso é uma honra para mim ter-te aqui hoje. Antes de mais, vou pedir que te apresentes para as pessoas saberem um pouco mais de ti e já que estás no teu espaço novo, fala-me também disso. Antes, Boa noite a todos. antes de mais, boa noite a todos, boa noite a ti e muita gratidão pelo convite. É sempre um prazer estar contigo. Eu também te admiro muito pelo trabalho que tu fazes, trabalho extraordinário, e estou muito grata mesmo por este convite. E então, eu sou Ana Loureiro, não é? Eu sou terapeuta de medicinas holísticas. O meu maior foco a trabalhar com a dor física, não é? É o que desencadeia a dor física, mas também trabalho com o emocional. Aliás, o emocional é a base de tudo, não é? Mas incluindo a depressão, a ansiedade, tudo. Tudo aquilo que incomodar no corpo é comigo. É aquilo que eu costumo dizer. É isso mesmo. E relativamente há pouco tempo, eu já estava a trabalhar online e relativamente há pouco tempo abri aqui o meu espaço físico. Até que enfim, não é? Muito Tinha que ser. bem, está lindo, está lindo. Queres dizer às pessoas onde se localiza? Sim, ele é localizado em Vila Nova de Paiva, pertinho de Viseu. Não é? Viseu toda a gente conhece, assim, é uma cidade muito maior, não é? Mas ele fica em Vila Nova de Paiva, mesmo no centro de Vila Nova. Eu também tenho, eu estou aqui, o foco sou eu, não é? Mas também depois tenho aqui alguns terapeutas que vêm cá fazer alguns serviços, não é? Temos aqui mais serviços, sem Muito dúvida. bem. Que serviços é que tens aí no teu espaço? Se quiseres divulgar. Então, tenho aqui a constelação familiar, tenho uma terapeuta que é Patrícia Pedroso, que vem fazer a constelação familiar, o tarot, a hipnose. Também temos o Reiki, né, que é a Marina, que vem fazer o Reiki e Muito bom. e mediunidade E, também. Também temos cá o médium também, que vem. ótimo, excelente. A Patrícia Pedroso tenho o gosto de conhecer, já fiz com ela uma live, porque ela também já me fez uma consulta no âmbito dela e foi espetacular. Os outros desconheço, mas quem sabe ainda vou conhecer. Bem, o título da nossa live hoje é Como se desencadeia a dor física? E eu acho que a maior parte das pessoas é mesmo isso que quer saber. Então, minha querida, como se desencadeia a dor física? Por favor. Tão simples quanto isto. Ela desencadeia-se sempre através de um evento traumático e inesperado, seja vivido em solidão. Ou então, também, e isto chama-se um conflito biológico, isto é, cada vez que nós temos um evento que na nossa percepção, atenção, porque é sempre na nossa percepção, não é no do outro, Claro. em que para nós foi um evento que tenha sido inesperado, algo que tenha sido algo de repente. Existe sempre a forma de nós ficarmos doentes, existe duas formas. Através de um conflito biológico, que é quando temos momentos inesperados na nossa vida, ou então conflitos psicológicos, que o momento, estamos constantemente naquele momento, sabemos que vai acontecer alguma coisa,
mas depois estamos sempre à espera que aconteça até que realmente aconteça, não é? O que é que acontece? O nosso corpo Sim. reage sempre de forma a que nos possa defender. Isto é, o nosso cérebro manda sempre informação ao nosso corpo para a nossa defesa. Porquê? Porque nós somos animais. Quer as pessoas queiram ou não, nós somos animais. Nós vimos do animal, não é? Aliás, nós fomos macacos, antes de tudo. E o que é que acontece? Nós reagimos exatamente como os animais da selva. Nós temos raiva como os animais, nós queremos nos esconder como os animais, percebes? Então o que é que acontece? Temos os nossos medos também, não é? Sim. E os nossos medos, as pessoas pensam, ai, ter medo é sempre mau. Depende, porque os nossos medos também muitas vezes nos defendem de algum perigo, não é? Por isso é que foi criado o medo em nós, certo? O medo é necessário, porque se nós não tivéssemos medo, nós deitávamos de uma ponta abaixo, sem problema nenhum, não é? Isso é o que faz, nós necessitamos disso. E nós também necessitamos da dor. Precisamente. Porque a dor é a única forma que o nosso corpo tem de sentir. De nos alertar. Sim, e a forma que tem de sentir. Sim, porque a dor, quando ela aparece no nosso corpo, é quando já é necessário olhar. Já há muito tempo que ali anda ali alguma coisa ali a chamar a atenção, só como nós não prestamos atenção ao nosso corpo, nós deixamos de sentir. Porque o problema é o sentir, nós deixamos de sentir. Uhum. Quando nós começamos a sentir, quando nós sentimos, nós ligamos o nosso córtex frontal. O nosso cérebro está dividido em três partes, que é o reptiliano, que é o chamado subconsciente, não é? Uhum. Mas na ciência chama-se o reptiliano. Nós temos que, quando nós temos dor, é simplesmente para mudarmos alguma coisa na nossa vida. A dor é isso que nos vem mostrar, para mudarmos alguma coisa na nossa vida. Porque nós passamos por momentos que foram difíceis para nós, basicamente, por palavras simples, passamos por algo que foi difícil, muito difícil, impactante na nossa percepção, em que atingiu uma área específica no cérebro, que depois tem ligação com o órgão, ok? Porque tem que haver sempre a ligação. Tem que haver sempre a ligação entre o cérebro, o órgão e a psique. E esses três é que depois manifestam a doença, não é? O sintoma no corpo. E a dor vem-nos mesmo mostrar isto, é algo que foi impactante na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é feita de emoções. E é bom nós termos essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Agora, aquilo que não é bom é quando nós ficamos agarrados a elas, que é, infelizmente, o ser humano é muito assim, ele fica muito agarrado às coisas. Todos nós ficamos, não é? E o que é que acontece? O nosso sistema nervoso, quando nós entramos em contacto com um evento que é assim um bocadinho mais difícil, ou até muito difícil, o nosso sistema nervoso, ele reativa-se. O que é que acontece? O nosso sistema simpático, não é? Ele fica ativado. Então nós reagimos em modo de alerta ou de fuga, não é? Ou simplesmente congelamos. O que é o congelar? O congelar é quando nós ficamos paralisados na vida. Isso acontece muito. Até vou dar um exemplo. Imaginemos que um casal discute. Eu falo disso porque isso já me aconteceu, ok? Eu, por norma, os exemplos são sempre exemplos muito parecidos na minha vida. Eu acho que isso acontece com todos os casais, mas por muito bem que se deem. Mas é assim, um casal está a discutir bastante, ok? A vida já não está a correr muito bem, já existe não é, muitas discussões em casa, etc. Aí está. O que é que está ali, o que é que está a acontecer?
está a acontecer um conflito psicológico. Porquê? Porque são sempre momentos que já estão a ser esperados, não é? Nós já sabemos que aquilo acontece diariamente em casa, então está a ser esperado. O que é que acontece? O casal está ali a discutir, de repente ele vai dar-lhe uma chapada sem que ela espere. E ela faz isto, certo? Só o simples facto, nós vemos, não é só o respirar, não é? É de sobrevivência. Isto, quem diz uma chapada, é um susto. Quem diz uma chapada diz N coisas que nos acontecem que nós ficamos, não é? Fazemos só o seguinte, o que é que acontece? Isso estava a viver um conflito que era psicológico, porque todos os dias estava a viver aquele momento e a pessoa já estava à espera, mas quando existe, depois que gera na mesma doença, o conflito psicológico gera também a doença, só que vai aos pouquinhos, não é? O biológico, não é acontece do momento, mas é ao longo do tempo, não é? Ao longo do tempo, a pessoa recebe um trauma, o trauma fica registado no subconsciente, não é? Ou no inconsciente, não é? Sim. O inconsciente não, acho que é no subconsciente. E depois, isso com o tempo vai gerar uma doença, não é? Sim, mas o que é que acontece? O que eu quero é focar no biológico. O que é que acontece? Ela, ao levar aquela bufetada na cara, o que é que vai acontecer? Como foi algo muito inesperado para ela, apesar de estar a viver a situação, aquilo pode desencadear mais tarde o quê? Vou dar exemplos. Por exemplo, pode desencadear uma paralisia facial. Ou então, dependendo da percepção, pode causar uma acne. Ou então um grande vermelhão, percebes? Que na parte na face, e aquilo não sai de maneira nenhuma. As pessoas começam com cremes, etc., mas está lá, percebes? Mas isso é da paralisia cerebral. Eu já tive uma paciente assim. Em que ela e depois consegue-se, essa parte toda. O mais importante para as pessoas saberem, consegue-se reverter consegue-se, pronto. Assim, isso acho que é o que as pessoas precisam mais de saber, é que há possibilidade de reverter. Há sempre possibilidade, nós temos casos mundiais e temos casos mesmo portugueses, e eu também falo por mim, em que eu também, não é, tinha muitos problemas de saúde, eu quase que fiquei numa cadeira de rodas, eu usava óculos, por exemplo, eu não conseguia pôr o meu pé no chão porque doía, tinha dores horríveis no pé porque eu parti um pé, e etc, anos de problemas que eu tinha, eu consegui-me autocurar, não é? E problemas ainda mais graves que se houve, porque hoje em dia, não é, se formos a falar de, por exemplo, o Joey Dispenza, que quase que ele ficou completamente paraplégico depois de ter um acidente, e passado, salvo erro, agora já não me lembro bem, mas passado dias ele começou a trabalhar, não é? Ele próprio fez a sua própria autocura. E temos Existe, o Fernando Frazão ficou tetraplégico e hoje caminha. Ele é um grande exemplo disso. Eu gosto sempre de me lembrar dele, que ele é um exemplo de força e prova que a mente tem muito poder. Sim, nós conseguimos. Isto é, claro que o que é que acontece? Aquilo que eu faço, o que eu faço é o quê? Este método chama-se o Procure Cicatrizes. O que é que nós fazemos? Nós mobilizamos a ferida. Por isso é que é o M, de mobilizar a ferida emocional, ou trauma, que é o quê? Mudando o foco da emoção, da percepção, não é? E o P é de positivar o conflito da raiz, não é? Que vamos mesmo diretamente à raiz. Eu tenho técnicas que consigo ir identificar o ano da raiz, que é isso que torna isto mais incrível e mais bombástico e que traz resultados, uns resultados muito rápidos. E cicatrizamos a história do paciente, não é? Bem como a sua memória celular, e fazemos o quê? Fazemos com que as células voltem a ter a sua vitalidade normal. Porquê? Quando nós ativamos o nosso sistema simpático, que nós estamos constantemente na luta, fuga ou paralisia, porque isso também acontece, não é? Porque nós trabalhamos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso corpo trabalha exatamente como um animal selvagem. Nós trabalhamos dessa forma,
Nós somos animais e nós trabalhamos assim. Mas o que é que acontece? Os animais selvagens, eles não ficam doentes, mas os animais que estão no jardim zoológico ficam, e os animais domésticos também ficam, mas os animais da selva não ficam. Porquê? Estão presos. Porque eles têm um mecanismo de defesa, eles defendem-se, ok? E quando eles apanham um susto, eles conseguem se libertar do trauma, enquanto que nós não. Nós não nos libertamos do trauma quando acontece, porquê? Por sermos bem educados. Retemos para nós, percebes? Nós retemos. Ai não, agora não vou dizer isto porque parece mal. Ai, agora não vou fazer isto porque, não é? Percebes? Pela boa educação. Claro. Então nós vamos retendo, nós vamos absorvendo algo que vimos, algo que ouvimos. Mas há uma coisa que as pessoas precisam de saber, que é o facto das pessoas dizerem as coisas que devem dizer para não criar doenças nelas próprias, não quer dizer que tenham que ser mal educadas com as pessoas. Porque há muita forma de falar, não é? A pessoa pode falar com calma, com compreensão e tentar explicar ao outro na boa, sem ferir, mas não reter dentro aquilo que ela sente. Que aí é que as pessoas se bloqueiam, não é? Virgílio está a dizer as crenças incutidas. Sim, é isso mesmo, Virgílio. Porque, sabes, que há uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós não somos o nome que carregamos, mas sim a história que nós carregamos é que tem nome. Porquê? Porque nós vamos nos moldando sobre a nossa história, sobre todas as vivências que nós vamos passando. Percebes? Porque é difícil. Olha só, tu perdes alguém na tua vida ou acontece alguma coisa muito difícil. Como é que tu consegues? Tu não consegues gerir as emoções. Muitas das vezes, o que é que acontece? Nós estamos tristes, mas não conseguimos dizer a ninguém que estamos tristes. Ou então simplesmente não conseguimos sentir. Temos medo de sentir a tristeza, que é aquilo que o animal selvagem não faz. Percebes? Está triste. Olha só, a ciência já demonstrou várias vezes, não é? Porque aquilo que eu faço é muita ciência, eu gosto muito da ciência. Há um leão que vai atrás de um veado para o comer, não é? O que é que acontece ao veado? O veado está a pastar, ele levanta as orelhas, fica paralítico, só para quê? Para ouvir, ok? Para ouvir o som do leão que está-se a aproximar. De repente ele começa a correr. O que é que acontece nesse movimento? O sangue, vai todo para as extremidades, que é aquilo quando nos acontece a nós, quando nós temos algo que foi muito difícil para nós. Precisamente. Quando é algo, as pessoas se começarem a parar para sentir o corpo, quando é algo que é difícil para nós, vem um calor, o coração começa a palpitar rápido, não é? Ou então começamos a ficar de repente com muito calor, ou as pernas começam a tremer, não é? Dependendo. É como quando te apaixonas. O que é que acontece quando te apaixonas? Já não me lembro disso. Já não te lembras? Eu também já não me lembro há muito tempo. Mas lembro-me que é uma coisa tão forte que mexe connosco, que parece que o sangue começa a circular. É uma emoção, não é? Sim, mas isso são emoções boas e, por norma, as emoções boas nós não falamos nelas porque elas não nos prejudicam. Pelo contrário, elas vitalizam as células, certo? Por isso é que eu falei. Porque é negativo. Porque também é bom. Isso é maravilhoso, não é? Mas aqui a base é nós pararmos um bocadinho para sentir. Nós quando começamos, o que é que acontece? Nós quando começamos a sentir e a estar presentes, nós ligamos o nosso córtex cerebral, o pré-frontal, que é aquele que está ativado no nosso presente. Percebes? Porque quando nós temos alguma vivência que foi difícil para nós, em vez de dizer o porquê que aconteceu isto, quando nós dizemos isto, ou então ficamos tristes e não reagimos, o nosso
cérebro reptiliano, ou subconsciente, como queiras chamar, ele fica ativado e vai ativar diretamente o líbido, que são o das emoções. E nós ficamos presos àquilo. Porquê? Porque nós esquecemos que temos um pré-frontal, esquecemos que, olha, espera, o que é que eu tenho que aprender com isto? Esta frase simples muda completamente a nossa genética. Tal e qual. Entendes? Tal e qual. Porque, E porque a genética... há outra frase que foi o nosso professor que nos ensinou, o Pedro Frias, quando ele deu aquela parte das doenças no Master, ele pôs uma frase muito importante que eu até te trouxe, que ele diz assim: e se eu, para perguntar, a pessoa que tem uma doença para se perguntar, e se eu na realidade não me conheço? Sim. E não sei quem sou? Não, nós não sabemos quem somos, não, de todo. Porque também mexe com a pessoa. O que aconteceu para que a alma não esteja a expandir ou a cumprir o seu plano de vida? Porque tudo isto também mexe connosco e provoca doenças. Sim. Procurar discrepâncias entre o que se sente e o que se pensa. Foi aquilo que tu falaste há bocado. Porque a pessoa não dizer o que sente, aquilo, a energia fica acumulada dentro dela, não sai para fora e também origina doenças, certo? Sim. É isso, mas é isso mesmo. Precisamente. E por vezes as pessoas convencem-se de que estão a viver o melhor que podiam quando os seus desejos da sua alma estão reprimidos. Também foi outra coisa que ele nos ensinou. E para as pessoas perguntarem quais são as circunstâncias atuais que te reprimem ou te limitam. Já pensaste nisso, alma querida? Porque estas coisas, quando nós temos consciência do que nos reprime, não nos deixamos reprimir tanto e ajuda para que a gente não crie tanta doença, porque a doença, ou vocês queiram ou não queiram, isso é uma liberdade vossa, a doença começa sempre na nossa mente. Correto? Sim. Querida? Sim, a doença começa sempre na mente, mas também não só. Existem mais dois motivos que nós temos a doença. Ela pode ser gerada pela herança, que é o que se chama a genética, ok? Mas a genética, a ciência agora desenvolveu e está tudo testado cientificamente em laboratório que existe a epigenética. E o que é isso, a epigenética? Que é que o que nós trazemos na nossa genética só se desenvolve se o nosso ambiente estiver propício para, ok? Por isso, nós trazemos carga genética, sim, nas nossas células, porque as nossas células memorizam tudo, seja o bom ou menos bom, mas aquilo que nos afeta é sempre o menos bom, não é? Que é isso que nos faz doer. Mas tudo só se desencadeia se o ambiente estiver propício. O que é o ambiente propício para? Se nós tivermos não é? Diz, não ouvi. É os mesmos hábitos. As pessoas tendo os mesmos hábitos têm tendência a despolutar exatamente o que tinha o pai, a mãe e o avô e o tetravô. Sim, isto é, os mesmos hábitos e depois imaginemos que se tu estiveres constantemente, não é, num ambiente em que não é seguro para ti, ok? Porque às vezes também não é só os hábitos, também é o ambiente não ser seguro, a pessoa estar constantemente em alerta dentro desse ambiente, percebes? Vou dar outra vez o mesmo exemplo, que eu falo sempre dos meus exemplos. Imaginemos que estás dentro de um ambiente, dentro do teu ambiente familiar, em que existe constantemente zangas, brigas, ameaças, o teu ambiente não está propício. O que é que acontece? Como tu estás constantemente com o teu sistema simpático ativado, vai proporcionar mais cedo ou mais tarde algum tipo de doença no teu corpo, algum tipo de sintoma, ou vários sintomas, foi como aconteceu a mim. Claro. Percebes? E existe uma outra forma também, que é a nutrição da mãe
na formação do feto, na geração, não é? Dos 9 meses, mas na ciência também está aprovado que começa 72 dias antes da concepção do feto. Por isso, isto é, 72 dias antes da concepção do feto, isto é, a nossa mãe não fazia a mínima ideia que ia ficar grávida, não é? Nós já sabíamos, eu acredito que sim. Aquilo que vem já sabe. Já está a ser-lhe transmitida todas as emoções que a mãe está a receber. Por exemplo, isto é muito simples. Se a mãe está feliz, o feto também está feliz. Mas se a mãe tem medo, o feto também tem medo. Isto diz tudo, certo? Sente. E quando o bebê nasce, já vem moldado as células daquele feto, já vem computurizado. Porque é aquilo que acontece, nós somos computurizados. Está muito à frente. Programas, percebes? É aquilo que é nos inserido programas, podes chamar crenças, o que tu quiseres, é a mesma coisa. É-nos inserido programas e nós vamos vivendo esses programas. Porquê? Para não sairmos da nossa zona de conforto. Porque aquilo que eu tenho visto muito isso, eu tenho notado isso muito, é que as pessoas gostam de ter dor. Porque ter dor, apesar da pessoa estar a sofrer e ter aquela dor no braço, ou a dor na perna, ou a dor do joelho, ou a dor disto, prefere ter a dor do que olhar para dentro, porque a dor pede mesmo isso, olha para dentro. O que é que aconteceu lá atrás que eu tenho que... Gostam de ter a dor, que é para se fazerem de vítimas. Desculpem, mas eu sou muito direta naquilo que eu penso. Também é dizer, mas isso é real. Isso é real. Gostam de ser vítimas. Tu sabes que eu costumo dizer isto, eu digo isso muito, que é, nós na vida só tens 2 opções. Ou tu és vítima, ou autora da tua própria história. Não existe mais nenhuma opção. O que é que acontece? Ser vítima, por vezes, é o mais fácil, não quer dizer que seja o melhor, mas é o quê? Porque a pessoa precisa de carinho, de proteção, de mimo, de ser vista. Tu sabes que eu tenho encontrado pacientes, pessoas que estão doentes, e eu noto na conversa que elas têm para comigo, que aquela dor é necessária para serem vistas pela família. Aquela dor é necessária para se protegerem de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Acredito. Acredito, porque cada caso é um caso, nós somos todos únicos e às vezes não sabemos realmente o que é que está dentro do outro. É verdade. Mas todo aquele que tem dor, atenção, todo aquele que tem dor, todo, incluindo eu, falo sempre por mim, gosto de falar sempre no eu, é sempre para um programa de sobrevivência. É a única forma que a mente tem para nos proteger. É sempre em proteção. Sim. Percebes? Porquê? Porque é mais fácil nós termos dor do que ir lá assumir aquilo. Porque não exige uma mudança de comportamento. Porque o ser humano não gosta de mudanças. O ser humano, por norma, é resistente às mudanças. Não é? E então, ele para se melhorar e não ter tanta dor, ele tem que fazer uma mudança nele. E se calhar isso também é difícil para ele ou para ela, não é? É assim, depende. Há sempre casos e casos. Sabes que a maior parte, não são todas, mas a maior parte das doenças, muitas mesmo, que nós temos, elas vêm da nossa criança, já de criança, não é? Da nossa criança anterior. Que nós, sabes que tu sabes como terapeuta, não é? Os primeiros 7 anos de vida são muito, muito importantes. Quando o cérebro da criança se está ali a desenvolver, e é aquele momento em que se desenvolve cognitivamente e em que absorve tudo. Tudo é absorvido de uma forma brutal. Então ali são aqueles 7 primeiros anos de vida, incluindo também a gestação, não é? O que é que acontece? Os programas são todos inseridos muito facilmente. Claro. Eles estão receptivos a tudo. Entra tudo. Sabes que eu vou-te dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Nós temos...
Deixa-me só dizer uma coisa antes de dar esse exemplo, porque senão depois esqueço. Mas não te esqueças, por favor, porque eu hoje vi uma coisa, eu fui tomar um café e levei a minha filha, que ela gosta de comer um bolinho de vez em quando, não diariamente, não é? Mas de vez em quando um miminho faz bem. E eu reparei, e claro que reparei porquê? Porque já somos terapeutas, já temos outra noção das coisas. Um menino para aí com 1 ano e meio, não, devia ter mais, devia ter 2 anos, estava com o pai e o menino dirigiu-se ao pai para falar com ele e o pai tocou o telefone, atendeu o telemóvel. E a resposta do pai para o miúdo foi: não vês que eu estou agora ao telefone? Deixa-me acabar a chamada. Sabem o que é que a criança pensou nestas situações? O telemóvel ou a chamada é mais importante que ele. E é nestas situações que se criam, que a criança fica com sentimentos de inferioridade, de que não é importante, que o pai, as outras coisas para o pai são mais importantes. Ok? Deixo-vos este alerta que eu hoje assisti a isto. E eu tive mesmo quase para ir falar com o homem. Só que o homem nunca mais parava a chamada, nunca mais parava a chamada e eu ainda tive que me ir embora com a minha filha antes. Portanto, já não consegui falar com o homem, porque eu estive mesmo para me dirigir ao homem e dizer-lhe isto. Só que pronto, é porque não tinha que dizer, não é? Pronto. E pronto, tive que contar isto, que isto impactou muito. E porque eu dei conta só porque sou terapeuta e tenho noção das coisas, senão não dava, não é? Mas pronto. Mas conta lá agora a tua, meu E anjo. agora estás a falar nisso, tu sabes que bem, chegam muitas crianças. E engraçado, porque isto é, é a realidade. É a realidade aquilo que eu vou dizer, mas os nossos filhos, eu também tenho 3, não é? Tenho 3 meninas. A maior Eu parte 4? os nossos filhos, eles ficam doentes por causa dos pais, quer queiram, quer não queiram. Tal e qual. Mas é a realidade. Tal Nós e qual. pais, atenção, não é para que os pais se sintam culpados, porque não é de todo, porque a culpa é o pior sentimento que nós podemos ter na vida. E eu já tive culpa muitos anos a fio, andei com uma culpa Eu enorme em também. cima do meu nome. Eu também. E não é de todo a melhor coisa, pois não, porque isto traz doenças atrás de Não. doenças. Mas o que é que acontece? Nossos filhos, eles são esponjas, eles absorvem tudo, tudo, tudo. E lembrem-se de uma coisa, que é aquilo que eu costumo dizer, a percepção das crianças não é nada igual à de um adulto. Olhem só, 2 adultos têm percepções diferentes, ok? Então imaginem crianças em comparação para um adulto. O pai pensa e a mãe pensam que estão a fazer o melhor que conseguem, e estão, sem dúvida que estão, Estão a fazer o que mas sabem. exatamente, mas a criança está noutra perspectiva completamente ao contrário. É. Percebem? E uma coisa que eu tenho visto é, as crianças, elas fazem uma autêntica autocura que é espetacular. Pá. Elas têm elas não são agarradas como nós somos muito agarrados às coisas, nós somos todos agarrados a isto ou àquilo, e as crianças não são, elas são muito livres. Mas o que é que acontece? Na criança, ela, para que a autocura possa existir, tem que haver mudança no ambiente familiar, porque a criança fica doente por causa do ambiente onde elas estão inseridas. Okay? Muito amor, muita atenção. A criança, há o hábito de dizer, isso é mimo a mais estraga, uma Não, crença de antigamente. É mentira. nunca A criança precisa de sobreviver. todo o amor, quanto mais amor, melhor. Até nós adultos precisamos, quanto mais uma criança, não é? Como é que nós estamos? Nós hoje temos um horror de problemas, não é? É também graças à nossa infância, porque nos falta o amor, porque se calhar, de certeza que houve aqui pessoas que tiveram um pai ou uma mãe que nunca lhe deram um abraço, nem sabem o que é um beijo, não é? Que não têm aquela Tal e qual. necessidade de dar um abraço, que não se sentiram acarinhadas, que não tiveram, que não foram vistas. Isto é muito importante dizer aos nossos filhos, eu vejo-te,
Eu amo-te. Exatamente, eu Que há pessoas amo-te. que não Eu conseguem ter. confio. Dizer, acho que eu confio. Vocês nem imaginam, só estas simples palavras, o quanto tem o poder de orientar, porque não é moldar, nós não moldamos ninguém, nós moldamos a nós próprios. Nós conseguimos moldar a nós, mas ao outro é sempre orientar. Tal e qual, Ana, tal e qual. E com isto nós chegamos à parte da infância, que o Pedro também nos diz o que aconteceu na infância ou na relação com os progenitores influencia o nosso estado atual e também gera doenças a longo prazo. Sim. Por isso, alma querida, a nossa querida Ana também dá consultas online, é verdade, Ana? Sim, dou online, dou presencial, faço atendimentos a qualquer ser humano, isto é, tudo que é ser humano, não é? Então é desde adultos, crianças, pessoas de idade, qualquer pessoa que tenha sintoma no corpo é o meu grande foco. É qualquer sintoma que exista no corpo, seja o que for que esteja a incomodar, incluindo também e o emocional, imaginemos, até o financeiro, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, aquelas pessoas que não conseguem, não entendem porque que até ganham muito, que isto já me aconteceu também, ganham muito dinheiro, mas não o conseguem reter, então até percebe-se o porquê que isso está a acontecer, são padrões, por vezes nós somos fiéis ao pai ou à mãe ou uma linhagem, por amor a alguém que nós não conseguimos nos desenvolver financeiramente ou por outro motivo, seja ele qual for, existe sempre uma razão de ser. É aquilo que eu costumo dizer, não há um fio de cabelo que caia sem que exista uma razão de ser, um sentido biológico do porquê que isso está a acontecer, percebem? No nosso corpo. Existe sempre um sentido biológico, existe sempre uma razão do porquê que as coisas acontecem na nossa vida. E quando o que é que acontece? Quando se descobre, a nossa mente trabalha sempre a nosso favor. Lembrem-se, a nossa mente trabalha sempre na nossa proteção. Então o que é que acontece? Nós quando descobrimos do porquê, a razão específica, a raiz, a primeira raiz, juntamente com as outras raízes, que é aquilo que eu descubro, e damos uma informação coerente ao nosso cérebro, ele trabalha a nosso favor, porque a nossa mente trabalha sempre com informações coerentes. E quando isso acontece, existe uma mudança. Tal e qual. Olha, eu ainda estava aqui mais tempo a falar contigo. Mas não pode ser. Porque realmente é lindo o tema, eu adoro esse tema. E é importante as pessoas saberem como é que as coisas funcionam. Aninha, para terminarmos, porque daqui a um bocado já estamos há 1 hora aqui, com as devidas interrupções, não é? Aninha, que é um conselho que tu gostasses de deixar às pessoas? Então, um conselho, tentem levar a vida mais leve. Lembrem-se de uma coisa, tudo ganha foco, tudo ganha energia quando nós nos focamos em alguma coisa. Então comecem a pensar naquilo que querem que ganhe foco na vossa vida, aquilo que ganhe energia, que se expanda, percebem? Porque nós quando temos um foco, mesmo nesta questão da dor física, quando nós estamos constantemente a dizer eu já não sirvo para nada, está-me a doer isto, está-me a doer aquilo, estamos a dar muito foco e dar energia para que aquilo se expanda no nosso corpo. Mas quando nós dizemos palavras como eu sou saudável, eu estou bem, não é? A energia começa-se a expandir para o outro sentido. Isso faz toda a diferença, mudar a forma como nós falamos com o nosso corpo. E sentir, porque a base de tudo é sentir. Lembrem-se, começa a sentir o corpo. Acontece alguma coisa, sintam como o corpo reage quando existe alguma coisa diferente que está a acontecer na nossa vida. Começam a perceber.
realmente o corpo fala connosco. Claro que sim, ele dá sinais, as pessoas é que Nada. não o ouvem. Eu também não ouvia, só agora muito recentemente é que eu comecei a ouvir o corpo, porque eu também não o ouvia. É natural, não estamos aqui a criticar ninguém, Não, nem é essa a intenção. Nós todos ao longo do nosso crescimento temos fases e temos fases em que estamos inconscientes, depois passamos para o consciente e assim sucessivamente, e essas fases está tudo bem, é porque tem que ser assim. O importante é a gente não se deixar estar muito tempo em fases negativas, certo? Não deixar exatamente, que a mente esteja sempre na parte negativa da questão, exato, certo? porque é verdade, porque lembrem-se, é necessário chorar, ficar triste, tudo isso são coisas que são necessárias. Eu também choro, Faz fico triste, parte. faz parte, ninguém aqui é perfeito. Agora, a diferença está quanto tempo tu queres estar a viver naquilo. Precisamente. Isso é que faz a Deixo com diferença. esta pergunta. Quanto tempo é que tu queres continuar na dor? Se há forma de resolver, quanto tempo queres continuar na dor? Isso é bom para ti? Ou queres só continuar a ser vítima? Não queres passar a autor da própria história? Olha que ser autor da própria história cria muito mais alegria, bem-estar e felicidade, ok? Liberdade, E liberdade, muito ok? mais. Custa um bocadinho no início, mas acredita que vais para muito melhor. Aninha, vamos terminar. Muito grata mais uma vez por ter estado aqui comigo. Foi espetacular, deste imensos insights. Muita gratidão a todos, ti por me teres convidado, gratidão a todos que estiveram presentes. Muita gratidão e muitas bênçãos. a todos que estiveram presentes, muito obrigada por cá estarem. Aninha, que Deus te abençoe abundantemente. Sempre estás a fazer um trabalho de excelência com as pessoas. Eu já tenho ouvido vários relatos. E não se esqueçam, consultem a Aninha quando têm dores no corpo, que ela ajuda. Normalmente, logo na primeira consulta, as pessoas saem muito melhores. Mas olha só, Meus sabes anjos! que eu tive aqui um paciente aqui há dias que veio cá e estava com uma dor no pé e ele veio-me com uma cena e porque já era genético e a mãe morreu com a dor no pé, etc. E o mais engraçado é que o homem, eu tive que moldar para aquele homem, porque foi um atendimento assim, sabes, aqueles atendimentos em que tu tens que dar muito, Puxam por nós. muito desafiante, mas correu muito bem. E engraçado que o homem, o senhor, saiu sem dor no pé. Isto acontece muito, não quer dizer que aconteça a toda a gente, mas isso acontece muito. As pessoas, elas deixam de ter dor naquele instante. Não, ela vai voltar, porque ela é necessário que ela volte, porque está. Depois já é a ciência a falar, mas são relatos impressionantes mesmo, de autocuras maravilhosas que eu tenho recebido. Meus anjos, vamos terminar. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, contactem. Aninha, depois de eu publicar, ponho os teus contactos neste último, ok? Ponho os teus contactos lá, o Instagram, o Facebook, o que tu quiseres, a forma de te poderem contactar. Está bem, meu anjo? Um beijinho muito grande para todos e lembra-te Muita sempre, gratidão. gosto muito de ti, muito, muito, alma querida. Tá? Tudo de bom. Gratidão. Beijinho. Tchau, amores.